Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai começar a semana de 22 a 28 de setembro. A Ordem do Filho de Deus. Tô lendo aqui para não falar errado. A Ordem do Filho de Deus. Então a gente vai descer lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças, que é o foco do nosso canal. E vamos começar, né? Eu achei essa semana bem especial, né? Especialmente a última atividade. Mas vamos lá. Jesus Cristo me abençoa por meio do poder do seu sacerdócio. Ao lerem juntos Doutrina e Convênios, seção 107, versículos de 18 a 19, enfatize a frase: todas as bênçãos espirituais. Talvez você e seus filhos possam fazer uma lista das bênçãos que advêm do sacerdócio. Você pode fazer um jogo. Veja quem consegue fazer a lista mais longa. Seus filhos também podem desenhar ou encontrar gravuras para representar essas bênçãos. Você pode não falar sobre como as ordenanças do sacerdócio... Você pode então falar sobre como as ordenanças do sacerdócio, como o batismo e o sacramento, ajudam-nos a receber as bênçãos de Deus. E tem então um videozinho, né, de uma fé cada vez mais forte, falando sobre o poder do sacerdócio de Deus, né? Eu sou super fã dessa série, então é claro que eu também trouxe ela no estudo pessoal aqui de casa dessa semana. E então eu comecei relembrando, né, quem me acompanha no canal já tá vendo de novo, né, sobre o poder do sacerdócio, sobre o poder de Deus, né, e os portadores do sacerdócio. Então, da primeira vez que a gente falou sobre isso, então eu trouxe heróis, né, pro meu filho. Você pode ver melhor toda a dinâmica completa, mas só para relembrar, eu trouxe os heróis que meu filho gosta e a gente falou sobre o poder de cada um desses heróis, né? Então, qual é o superpoder do Homem-Aranha? E aí ele falou um pouco, né? O superpoder do Flash, o superpoder do Hulk. E aí a gente relembrou o que era o poder, né? E depois que a gente relembrou o que era o poder, aí eu falei pra ele: você lembra que na vida real, né, que esses são poderes do mundo de imaginação, do mundo dos quadrinhos, do mundo dos desenhos, e são poderes super legais e super incríveis. E na vida real nós também temos um superpoder super incrível. Os homens portam o poder do sacerdócio, que é o poder de Deus. Então, depois de ter dado essa rápida, né, relembrado rapidamente o que era o poder e o que era o sacerdócio, né, que é o poder de Deus, então eu trouxe a dinâmica. E eu não fugi muito do contexto do que já tá aqui no manual. Então, o que eu fiz? Eu lembro aquela lista de bênçãos que a gente fez semana passada? Né? Semana passada a gente fez uma lista de bênçãos. Como meu filho ele tinha 3 anos, né? Que agora ele fez 4. No domingo ele fez 4. Então ele fez com recortes, né? Que eu fiz um muralzinho com ele. Então eu não fugi muito disso. Meu filho não sabe ler. Se a sua criança sabe ler, você pode escrever ou deixar que ela escreva e tá tudo bem. Mas se a sua criança ela é muito pequena ou ela tem alguma dificuldade que não consegue ler, aí seria interessante você pegar algumas imagens no Pinterest, no Google Imagens ou qualquer outra plataforma de busca de imagens que você goste. Então eu peguei aquela lista de bênçãos, destaquei algumas bênçãos de lá, isso para poder reutilizar e né, otimizar o meu trabalho. E peguei algumas que eram bênçãos do sacerdócio. Isso para ele poder entender a diferença do que é uma bênção de Deus e o que é uma bênção pelo poder de Deus, que é a bênção do sacerdócio. Então eu peguei algumas ordenanças, como batismo, sacramento, casamento no templo, peguei algumas imagens assim e peguei algumas das bênçãos que a gente já tinha feito na semana passada, que era sobre a comida, sobre os brinquedos, a família, algumas bênçãos, né, que são as dádivas de Deus, e algumas bênçãos do sacerdócio, né, ordenanças do sacerdócio. E aí a gente misturou tudo, eu misturei tudo isso, e aí eu falei pra ele: agora vamos identificar quais são as bênçãos que vêm pelo superpoder de Deus. E aí, né, então ele tentava encontrar, né, algumas como a gente já tinha falado desse assunto anteriormente, então algumas ele soube, como por exemplo, duas que ele acertou foi a bênção do sacramento, que ele sabe que foi pelo sacerdócio, porque todo domingo a gente repete isso com ele,
e do batismo, que ele também sabe, né, porque a gente sempre fala disso com ele. E a do casamento. Essas foram 3 que ele encontrou facilmente ali quando eu falei que era do poder de Deus. Outras ele teve um pouco mais de dificuldade, como o batismo vicário, a bênção de imposição de mãos, né, o dom do Espírito Santo e outros bênçãos ele teve um pouquinho mais de dificuldade. Mas conforme a gente foi explorando, né, eu tive a oportunidade de ir explicando para ele o que era cada imagem e de certa forma compartilhando meu testemunho com ele. Então eu fiz um jogo com mais ou menos 10 imagens, então eu peguei umas 4 que eram bênçãos materiais e o restante eram bênçãos do poder do sacerdócio, né, ordenanças do sacerdócio. E aí a gente foi jogando assim. E aí a gente também colou numa folha de sulfite as bênçãos que vêm do sacerdócio, né, e a gente foi colocando ali e eu fui explicando pra ele. Isso a gente fez. Depois nós depois nós assistimos o vídeo que pede, que é o vídeo que ele é muito fofo, ele explica super bem sobre o poder do sacerdócio. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é o vídeo da série que quem me conhece sabe, né, que eu amo Uma Fé Cada Vez Mais Forte. E ele explica super direitinho o que é o poder do sacerdócio e para que ele serve. Então ele tá numa linguagem muito fácil para crianças, para membros novos, né, que estão conhecendo a igreja, até mesmo para adolescente, para qualquer idade. Eu super aconselho você assistir esse vídeo e colocar para suas crianças. Eu tô aqui buscando porque o meu celular voltou. E aí depois disso tudo a gente leu a escritura. Me fizeram uma pergunta bem bacana, que era por que eu não leio a escritura no começo e sempre deixo para ele no final. Isso porque o meu filho ele tinha 3 anos na época, né, agora ele fez 4. E ele nunca leu a escritura antes, né? Tipo, a gente conta histórias, mas ele não tem a maturidade para compreender de fato o que tá dizendo aquela escritura. Então eu prefiro aqui em casa explicar primeiro, né, o contexto da escritura, que nem essa escritura, ela tá falando sobre o poder e a autoridade de Deus. Se eu lesse ela logo no início, isso seria totalmente desinteressante para ele não ia entender metade das coisas que estava escrito aqui. E não quer dizer que lendo no final ele entenda 100% o que tá aqui, mas ele já vai ter uma compreensão melhor, ele vai entender que, poxa, autoridade, sacerdócio, eu já ouvi, a minha mãe falou, poder, eu já ouvi, a minha mãe falou, Deus, enfim, algumas palavras aqui eu sei porque a minha mãe já falou, então ele consegue associar. Por isso que eu deixo pra ler a escritura no final, para ficar mais fresca na mente dele. E aí eu li esses 2 versículos mesmo, porque eu não vi necessidade de tirar. Apesar de serem um pouquinho grande, eu achei que faria mais sentido ler as 2. Então, Doutrina e Convênios, seção 107, versículos de 18 a 19. O poder e autoridade do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da igreja, ter o privilégio de receber os mistérios do reino do céu, de que se lhes abram os céus, de comunicar-se com a Assembleia Geral e Igreja do Primogênito, e usufruir a comunhão e presença de Deus, o Pai, e de Jesus, o mediador do novo convênio. E aí, como eu já tinha falado para ele, né, sobre a divisão do sacerdócio, inclusive durante as imagens eu fui explicando para ele, a confirmação do Espírito Santo, quem faz é o portador do sacerdócio maior, que é de Melquisedeque, o papai tem esse poder, o Logan vai ter, quando o Logan fizer 11, 12, não lembro, mas quando o Logan entrar para os rapazes, o Logan vai ter a oportunidade de também receber, né, e portar esse poder, que é o sacerdócio arônico. Então eu já tinha explicado isso para ele durante aquela dinâmica com as imagens, né, com as figuras. E aí a gente foi... Então quando eu falei aqui na escritura, ele já entendia um pouquinho melhor sobre o que era o poder maior, que era o de Melquisedeque, e o menor, que era o do sacerdócio arônico. E é isso. E aí eu tive a oportunidade de prestar o meu testemunho para ele, né, e contar uma experiência de como o poder do sacerdócio abençoou a minha vida, né? Seja de maneira direta, recebendo uma bênção, ou de maneira, tipo, indireta, né? Uma ordenança, vamos dizer assim, que é por meio do sacramento, do batismo, de receber o dom do Espírito Santo, de me selar, de fazer o batismo vicário, enfim, várias oportunidades que eu tive. E foi isso, né? Eu finalizei
com o meu testemunho, a gente cantou o último hino, fizemos a última oração e esse foi o nosso primeiro estudo. É importante dizer que no final do esboço tem uma página de atividade, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Enfim, no final tem uma página de atividades e você pode utilizar essa página para poder colar as imagens com seu filho, se você for optar por fazer imagens que nem eu, ou da criança escrever, né, dentro dessa página de atividades, que ela já está divididinha, né, para você poder falar de algumas ordenanças, algumas bênçãos que o sacerdócio pode nos dar, né, que é: Jesus Cristo me abençoa por meio de seu poder do sacerdócio. E é isso. Agora a gente vai passar para a segunda parte. Essa eu confesso que eu apanhei um pouquinho para falar com o meu filho, mas deu tudo certo, né? Foi que nem a última atividade da semana passada, deu tudo certo. Os servos escolhidos do Senhor, os servos escolhidos do Senhor lideram sua igreja. Todas as edições de conferência da revista Liahona incluem uma página com fotos das autoridades gerais. Você pode olhar essas gravuras com seus filhos ao ler sobre as responsabilidades deles, em Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 21 a 26, versículos de 33 a 35 e versículos de 91 a 92. Você e seus filhos podem falar sobre por que são gratos pelo Senhor ter lhes dado essas responsabilidades. Seus filhos podem aprender mais sobre os servos do Senhor e a liderança geral da igreja no endereço churchjesuschrist.org, .org em inglês, né? Talvez cada um de seus filhos possa aprender sobre um desses líderes e ensinar uns aos outros sobre ele ou ela. Compartilhem uns com os outros como sabem que esses líderes são verdadeiros servos de Jesus Cristo. Depois de ler juntos Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 22, você e seus filhos podem se revezar segurando uma gravura da primeira presidência e compartilhando maneiras de apoiá-los como servos do Senhor. E aí, né, tem aqui a imagem do presidente Russell Nelson, do Dale H. Oaks e do Harry B. Aaron. Olha, quase me deu branco. Mas enfim, de fato, né, seria muito interessante, se você tem crianças mais velhas, de mostrar sobre a primeira presidência, a presidência geral da igreja, né, composta por primeira presidência, pelo profeta, os 12 apóstolos, os 70, né, o bispo diária, presidência geral da Cidade de Socorro, das moças da primária, do quórum, secretário geral, enfim, seria muito legal você mostrar tudo isso para eles. Só que, se você tem crianças, se você trabalha ou se você tem crianças pequenas, isso acaba se tornando uma coisa cansativa para eles, eles não vão memorizar tudo. Então, foca no que é realmente importante. Eu, na minha concepção, no meu entendimento aqui como mãe, pra mim, o mais importante de ensinar pra ele foi ele saber quem é o profeta atual. Então, eu sempre já tenho trabalhado com ele, na verdade, desde o começo do ano, pra ele saber que o profeta, né, o presidente atual da igreja é o presidente Nelson, que o Russell ele não consegue falar, então é o profeta Nelson. E eu acho que isso que importa. Como ele já sabe que é o profeta Nelson, ele já viu a foto da primeira presidência, né, do profeta e seus conselheiros, então eu achei que estava bem. Mostrei para ele uma foto dos 12, não falei todos os nomes, mas eu falei que, assim como Jesus Cristo ele era o profeta da sua época e tinha 12 apóstolos, hoje nós também temos um profeta e 12 apóstolos. Eu achei bem importante fazer essa associação com ele, para que ele possa entender que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias segue os mesmos preceitos da Igreja primitiva, né? Isso é, profeta, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, etc. Então é a mesma coisa que eu falei para ele. Jesus Cristo era profeta, e aí eu até peguei o livro de gravuras e falei, olha, Jesus Cristo era profeta, ele teve seus 12 apóstolos, e hoje nós também temos o profeta Nelson, que tem 12 apóstolos. Falei rapidamente, assim, sobre eles, né? Bem, só o primeiro nome de cada um, não fiquei enrolando muito. E apresentei a presidência geral da primária para ele, né? Que eu falei para ele, olha, o Logan faz parte da organização da primária, né? Todo domingo o Logan vai pra primária, vai pro berçário, a mamãe estudar de socorro, o papai vai pro quórum. E
né, na igreja, nós também temos a presidência geral da primária que fala, né, que elas pensam com carinho em mensagens e atividades, né, que são para toda a primária geral. Então, quando elas falarem na conferência geral, o Logan tem que prestar atenção porque é uma mensagem para as crianças. Quando o profeta falar, o Logan também tem que prestar atenção. Então foi mais ou menos desse jeito. Apresentei para ele e falei para ele sobre a presidência geral da primária, que eu achei bem legal, como a gente vai ter a conferência já na próxima semana, né? Se eu não me engano, dia 4 e 5, se eu não me engano. Se eu estiver errada, vai estar aparecendo o endereço certo aqui, tá? Então eu achei legal apresentar isso pra ele. Falar das responsabilidades. Isso é muita escritura pra ler. E pelo menos o meu filho, que tem TDAH e não para quieto um segundo, isso seria cansativo pra ele. Então eu expliquei também rapidamente, né, pra ele sobre alguns ofícios. Então eu peguei um quebra-cabeça, uma imagem do profeta e dividi em 6 partes. Um quebra-cabeça de 6 partes, porque ele gosta bastante. E aí, atrás dessas gravuras, eu imprimi outras pequenas, né, que eram mais ou menos a responsabilidade do profeta. Então eu li a gravura e não foi muito fácil, por isso que eu falei, não foi muito fácil de fazer essa atividade, mas eu li as escrituras sobre as responsabilidades e peguei algumas imagens e fui colando na parte de trás. E aí a gente montou o quebra-cabeça, né? Então ele tinha a opção de montar tanto a parte de trás como a parte da frente, mas para ele saber qual que era a imagem de quem eram aquelas responsabilidades, ele precisava montar a virada para a parte do profeta. E aí eu falei para ele, filho, o profeta, ele tem muitas responsabilidades, viu quanta gente ele ajuda, né? Quantas coisas ele faz? Não é fácil. E o que nós podemos fazer para poder ajudar o profeta? E foi engraçado porque eu vou colocar essa foto a seguir. Né? E foi engraçado porque o meu filho colocou ali, quando ele viu que o profeta, ele tinha falado, né, na conferência anterior, que o profeta tinha machucado as costas e tudo mais, então ele foi lá e colou, né, aquele, tipo uma fita, uma espécie de salompas, uma coisa assim, né, que você coloca quando tá machucado. E ele colou no profeta. E eu falei pra eles, isso ajuda, só que a gente pode fazer oração pelo profeta, a gente pode ajudar a cuidar da igreja, manter a reverência, ir ao templo, né, fazer o que o profeta está pedindo. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para poder ajudar o profeta. E aí eu deixei para ele poder desenhar, desenho que só ele entendia, né, ele, o Pai Celestial, entendia, coisas que ele poderia fazer, né, uma coisa que ele iria fazer para poder ajudar o profeta. E aí eu li a escritura, né, Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 22. Do sacerdócio de Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes presidentes escolhidos pelo grupo, designados e ordenados a esse ofício e apoiadores pela confiança, fé e orações da igreja, formam o coro da presidência da igreja. E esse quórum que nós temos hoje é o profeta Nelson, o conselheiro Harry e o outro conselheiro Dalin, né? Eu falei assim para ele poder conseguir falar também, que são a primeira presidência que nós temos hoje. Compartilhei meu testemunho sobre quando eu segui o profeta, como que isso abençoou a minha vida. E abençoou de maneira significativa, né? Seguir o profeta só me trouxe bênçãos. Pude compartilhar um testemunho com ele, a gente cantou o último hino, né? Segue o profeta, finalizamos com a última oração e essa foi a segunda dinâmica. Nem percebi que eu tava de óculos, gente. Bom, agora eu vou terminar de gravar com óculos. Não gosto porque, não sei, me acho estranho com óculos. Vendo assim meu rosto. Enfim. Essa última dinâmica eu amei fazer, eu já fazia isso com meu filho. Ela tá prontinha praticamente. Ela traz muita riqueza, não só espiritualmente, como também para a coordenação motora fina, né? Ou seja, para as mãozinhas e para os dedinhos dos seus pequenos, para concentração, foco e raciocínio. Então você pode fazer essa atividade várias vezes durante o seu mês, a sua semana, durante o ano, que isso só vai ajudar a evoluir, né, a capacidade motora e emocional do seu filho, né? Tipo,
Você vai entender, vou ler aqui, você vai entender. Para iniciar uma conversa sobre... posso ser cuidadoso ao viver meus convênios. Para iniciar uma conversa sobre esse versículo, né, que é na seção 108, versículo 3. Para iniciar uma conversa sobre esse versículo, peça a seus filhos que façam algo que exija atenção cuidadosa, como encher um copo sem derramar. O que acontece quando não somos cuidadosos? Depois, leia Doutrina e Convênios, a seção 108, versículo 3, para descobrir o que o Senhor quer que façamos com cuidado. Que promessas, votos ou convênios fazemos com Deus? Como podemos ser mais cuidadosos em mantê-las? Você pode compartilhar partes da mensagem da irmã Beck Craven. Cuidadosos versus descuidado, da Liarona de maio de 2019, que você sente que podem inspirar seus filhos a guardar seus convênios. Você também poderia cantar uma música sobre o cumprimento dos convênios como Serei Valoroso, que é um hino incrível. E eu super aconselho vocês lerem essa mensagem antes de dar antes de falar sobre isso com seu filho, porque esse discurso cuidadoso versus descuidado é muito legal e muito profundo mesmo. E aí aqui embaixo então tem a imagem, né, de como que deve ser essa dinâmica. E foi o que eu falei, ela está praticamente pronta. Essa dinâmica ela é ótima para crianças pequenas a partir de 1 ano e meio, ela é excelente, tá? Ela trabalha muita coisa. E agora eu trabalho também lado espiritual. Então eu peguei, de fato, 2 copos. Se a criança for muito pequena, toma cuidado para não ser um copo de vidro, para não acabar quebrando, escorregando da mão da criança e quebrando e machucando, né? Então, segurança sempre em primeiro lugar. Se você não tiver copos de acrílico, aqueles copos de plástico descartáveis também não é legal, porque ele, dependendo da criança, pode pegar com força e acaba amassando. Mas se você tiver um copo de acrílico transparente, é perfeito, se não de plástico, tá? Sempre assim, prioriza em primeiro lugar, prioriza mesmo a segurança da criança, beleza? Então você vai pegar 2 copos, um cheio de água ou uma garrafinha de água e um copo, tá? Eu coloquei no copo do meu filho uma marcação, ou seja, até onde ele poderia ir. Então tem o copo, né? Tem a borda do copo e eu coloquei uma marcação mais ou menos até metade do copo, porque o meu filho sempre derrama, né? E eu coloquei isso dentro de uma forma pra não fazer sujeira, pra não esparramar em tudo. Então eu coloquei aquela marcação na metade do copo e pedi para ele encher o copo até a marcação. Eu tenho um copo transparente que ele já faz essa atividade há bastante tempo, mas nunca com marcação, né? Sempre fiz sem. Mas aí eu coloquei essa marcação para ele e falei, você só pode encher até aonde tá marcado. O copo você só pode encher até onde tá marcado. E aí, beleza. Ele encheu e derramou tudo, porque ele foi com muita falta de cuidado. Eu falei pra ele, você errou, você não fez certo. Vamos tentar de novo? Aí eu joguei aquela água fora e pedi pra ele tentar de novo. Dessa vez ele foi com mais cuidado e mais devagar. Então ele foi meio que pingando a água até chegar na marcação. Aí a gente aplaudi, né? Falei, você conseguiu, você venceu. Eu fiz uma festinha ali pra ele ficou super empolgado, comemorou e tal. Eu falei pra ele, viu quando você é cuidadoso, você conseguiu atingir o objetivo? É mais fácil quando a gente presta atenção no que a gente tá fazendo, né? Quando você não prestou atenção e foi de uma vez, você derramou a água, fez bagunça, fez sujeira e não conseguiu ganhar. Agora você conseguiu vencer, né? E eu não precisei dar nada pra ele. Ganhar é uma vitória aqui, então ele já fica super empolgado quando eu falo, você ganhou. Ele já fica, ganhei. E é isso. E aí eu li pra ele, então, a escritura que pede aqui no manual, a seção 108, versículo 3. E levanta-te e ser mais cuidadoso daqui em diante na observância das promessas que fizeste e fazes, e serás abençoado com bênçãos sumamente grandes. Então, como meu filho ele tem 4 anos, então ele não fez muitas promessas com Deus, né? Então eu frisei as promessas do batismo, até para preparar ele para o batismo, né? Que a preparação vem desde que ele nasceu, para ele poder, quando tiver 8 anos, escolher se batizar.
Então, a gente falou sobre as promessas do batismo. Eu fiz algumas promessas com Deus, porque, né, já tô velha na igreja. Então eu pude falar pra ele, a gente falou de algumas promessas, eu falei pra ele, essas promessas que a gente faz, a gente tem que ser cuidadoso. Igual quando você fez com o copo. Devagarinho, prestando bastante atenção, chamando a calma, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica nervoso. Para não falar qualquer coisa, a gente tem que chamar a calma, prestar atenção, né? Sermos embaixadores da paz, como a gente falou na semana passada, estar em lugares santos. Então, tudo isso faz com que nós sejamos cuidadosos em cumprir as promessas que fazemos com Deus, né? E eu, como eu falei, frisei as promessas do batismo. E é isso. E aí, depois disso, a gente cantou o último hino, que é o hino que pede aqui no manual, Serei Valoroso, que inclusive é um hino que eu gosto bastante. E aí eu finalizei então com a última oração, né? A gente cantou o último hino e fizemos a última oração. E é isso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica por favor em inscreva-se e se inscreve no canal. E principalmente curte, gente. Curtir me mostra se vocês estão gostando ou não, se eu tenho que mudar a dinâmica do vídeo, ou se eu permaneço igual, né? Curtir, comentar, principalmente comentar, né? Além de curtir, comentar. E é isso, tá bom? Muito obrigada por você estar me assistindo, muito obrigada a você que está chegando aqui no canal, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Seja Discípulo de Jesus Cristo. E, gente, nós tivemos na semana passada, na minha aula, uma reunião que acontece a cada 3 meses, mais ou menos, que é com os pais, né? Pra falar do Vem Segue-me. E eu percebi nessa reunião que muita gente deixa de fazer o Vem Segue-me por conta de tempo, né? Porque não tem tempo. Se esse é o seu caso, comenta aqui embaixo. E principalmente compartilha o que você aí na sua casa faz para ter tempo de fazer, né? De estudar as escrituras com os seus filhos. Então, né, voltando, era muito por falta de tempo. E uma irmã, então ela falou sobre o que ela faz, porque ela falou realmente, tem rotina, tem filho que tá na faculdade, tem filho que tá nos jovens, né, seminário, isso, aquilo, outras vezes acaba que a gente não tem tempo por conta da rotina. Então em casa a gente não faz todo dia, a gente faz uma vez na semana, né, a gente faz a noite familiar e, além disso, a gente procura sentar todo mundo junto em família para fazer uma vez na semana um estudo familiar. E a gente escolhe um tópico do Vem Segue-me e é isso, né? E a gente estuda junto e depois vida que segue. Eu falei, nossa, que incrível, porque realmente, às vezes a gente não tem tempo de sentar todos os dias para estudar com nossos filhos, mas a gente pode ter uma vez na semana. Então a gente tem a noite familiar e pode escolher um dia na semana para poder fazer o estudo familiar com todo mundo da família. Sei que não é fácil, mas... eu sei que é desafiador, mas as bênçãos são muito recompensadoras. Esse profeta, ele pediu que nós estudássemos o Vem Segue-me no lar e na igreja, e ele pediu que nosso lar fosse um centro de aprendizado, então é possível, porque o Senhor nunca dá ordem sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E eu testifico disso, né? E hoje eu, felizmente, tenho a oportunidade de trabalhar em casa, de ficar com meu filho em casa. Então, toda manhã eu consigo tirar um momento para poder estudar com ele. Mas eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas eu sei no meu coração, eu deixo essa promessa que se você tirar pelo menos um dia na semana para fazer esse estudo, o Pai Celestial vai preparar o meio e vai te dar bênçãos. E vai te deixar mais feliz, a sua família vai ser mais feliz e mais unida, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem comigo, um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!